Primeiro eu vou comentar o caso da Maria Guerreira Maria Vitória, e aí eu acho importante reforçar a contextualização da Isabela, né? Que as ocupações Maria Guerreira Maria Vitória aconteceram aí num contexto pós-Vila Viva, intervenção do poder público, né? Essa política que se coloca como uma política de urbanização e reassentamento, mas que, na verdade, tem muito mais expulsado pobres da cidade. Então, né, no contexto de aumento de aluguéis na região, e, obviamente, os moradores não suportaram esse aumento de aluguel e tiveram que recorrer às ocupações urbanas, como também vem acontecendo em Belo Horizonte já historicamente. Né? As ações de reintegração de posse foram ajuizadas em 2015, alegados proprietários particulares e principalmente públicos, né, município de Belo Horizonte. No âmbito dos processos judiciais, obviamente, como sempre, nunca houve disposição de conciliação por parte do poder público. Na verdade, as manifestações do poder público sempre foram no sentido de realização da remoção forçada, da expulsão dos moradores a qualquer custo, que é um tratamento que o poder público repetidamente tem em relação às ocupações urbanas, sem nenhuma preocupação com os moradores, com a moradia, com as crianças, com as mulheres, etc. O Sejus, né, que seria uma instância de negociação, de conciliação no âmbito do judiciário, também não cumpriu a sua função, como também vem acontecendo. Inclusive, né, como a Isabela disse, houve um acordo com os moradores cumpriram a sua parte no acordo, saíram de uma parte do terreno, e a Sejus não cumpriu a parte do acordo, que era tentar intermediar com o município. Então, enfim, né, essa instância também não adotou uma postura de mediar o conflito. O juiz, como sempre, no judiciário, indiferente à situação, não determinou audiência de justificação, não determinou inspeção judicial, não buscou conhecer o cenário, né, das ocupações urbanas, o cenário dos moradores. Então, mais uma vez, o judiciário, com essa postura de indiferença completa, né, lá nos respectivos gabinetes. Inclusive, como a Isabela também disse, houve pedido de mediação nos termos do novo Código de Processo Civil, que não foi realizada, mais um direito violado dos moradores. O município não se manifestou em relação a isso. No dia da reintegração, aconteceu uma série de ilegalidades. Primeiro, né, que tem uma parte do terreno que os moradores estavam ocupando que é objeto de controvérsia jurídica, porque tanto o poder público quanto um particular alegam ser proprietários dessa parte do terreno. Então, está pendente resolver esse conflito. Acontece que, inicialmente, o oficial de justiça falou que não ia cumprir essa parte da reintegração, e, no meio desse processo, ele resolveu cumprir, apesar de não ter anunciado que ia cumprir a reintegração nessa parte do terreno. E aí, com essa pendência, né, em relação a quem é o proprietário ou não. Além disso, né, houve restrição de acesso da imprensa. Inclusive, uma jornalista chegou a ser detida, o que é um absurdo. Né? Enfim, por que uma jornalista não pode estar presente durante a realização da reintegração? Alguma coisa errada está acontecendo, se não pode ser registrada. Né? A polícia e a guarda extremamente violentas, o que também é uma prática, né, da polícia e da guarda em relação às ocupações urbanas, não é novidade nenhuma. O despejo entrou noite adentro, o que não pode acontecer. A polícia, inclusive, tentou fazer uma parte do despejo sem presença de oficial e sem funcionários da prefeitura. Não fez, porque os advogados e os representantes dos movimentos interviram, e aí a polícia chegou a dizer que ia cumprir de qualquer jeito, se retirou, voltou na quarta-feira e realizou o despejo sem oficial de justiça na quarta-feira. E a questão seríssima que a gente não pode aceitar de maneira alguma é que não houve reassentamento, alternativa digna de moradia para os moradores. Né? A prefeitura simplesmente chamou de cadastro o etiquetamento dos pertences dos moradores e levou lá para onde os moradores queriam, ofereceu abrigo, né? O abrigo lá, São Paulo, que o próprio diretor falou que não tinha vaga. O outro abrigo, que é o Tia Branca, que o próprio Ministério Público pediu para que fosse interditado por questão de insalubridade. Então, isso não é alternativa. Né? Não oferecendo alternativa nenhuma, deixando as pessoas, então, na rua, né? sem nenhuma condição de moradia, crianças, idosos, pessoas com deficiência física. Obviamente, né? As pessoas
não foram para os abrigos, porque isso não é uma alternativa, foram realocados pelos movimentos sociais e por moradores de ocupações urbanas em outras ocupações. Então, os movimentos e as ocupações fazendo, às vezes, aí de poder público, né? Fazendo política pública, que também é o que vem acontecendo no cenário de Belo Horizonte, as ocupações que vêm cumprindo a função que o poder público tinha que cumprir. Crianças e adolescentes sem alternativa de escola, de saúde, né? Sem nenhuma, a prefeitura não teve nenhuma preocupação em relação às crianças, para onde que elas iam, porque elas estudavam ali nos arredores, né? E aí, para onde que elas foram? Ficaram sem escola. Isso é muito sério. Sendo que a gente tem precedente recente no STJ que diz que poder público não pode cumprir reintegração de posse sem garantir direito mínimo de morador, porque alegado direito de propriedade não é superior a direito à vida, não é superior a direito à moradia, e que o poder público não pode simplesmente dizer que as pessoas estão em situação de irregularidade de posse e tirar as pessoas sem cumprir a função que é da prefeitura de garantir moradia, de garantir direitos mínimos. Então, está atacando o peso em cima dos moradores de uma função que era do poder público, que os tribunais superiores já afirmaram que não pode acontecer e Belo Horizonte está fazendo a revelia da legislação, né? Então, o que acontece é que a gente não tem política habitacional em Belo Horizonte, porque o que está acontecendo, né, muito nesse carro-chefe do Vila Viva, é uma política que não chega nem a ser de reassentamento de pobres, porque tem mais tirado pobres e não reassentado do que reassentado, muito menos de abrigamento de pessoas sem teto, os pobres sem teto, que são a grande maioria que estão aí compondo o déficit habitacional de Belo Horizonte, né? A gente não pode, isso não é aceitável, a gente não pode aceitar isso. É um cenário que a gente tem que denunciar e tem que criar mecanismos de combater, porque, se continuar desse jeito, o que se anuncia, de fato, é uma guerra civil, né, no contexto de Belo Horizonte. E eu acho, tentando responder a Marília, eu acho que talvez o município, né, como também no caso da Maria Guerreira e Maria Vitória, nunca teve nenhuma mesa de negociação, nunca teve disposição de negociar, como também o TJ, né, o Judiciário Mineiro, completamente indiferente, como também a polícia com essa postura extremamente violenta e a guarda, eu acho que a gente não vai avançar enquanto a gente não conseguir responsabilizar esses agentes, né? A gente tem que responsabilizar o judiciário em relação a essa violação de direitos, a gente tem que responsabilizar o município, a gente tem que responsabilizar a polícia e a guarda, porque enquanto a gente não conseguir, né, responsabilizar esses agentes, eles vão continuar praticando essa série de ilegalidades. Infelizmente, eu não tenho uma resposta concreta de como responsabilizar, mas eu acho que a gente tem que empreender esforços nesse sentido.